Isso, vamos dançar. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa catequese do sábado. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre Atos dos Apóstolos. E hoje eu estou aqui com o meu convidado especial, né? Na live passada ele já estava aqui e hoje ele apareceu, né, Henrique? Dá bom dia para as pessoas. Vamos ver quem está chegando aqui. Vamos dar bom dia. Olha lá, Rafa. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Aqui, fala de novo. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rafa. Bom dia, tia Rosi. Bom dia, tia Rosi. Bom dia, Marilyn. Bom dia, Melly. Olha só, quem mais que está aqui? Vamos ver. Neuza. Bom dia, Neuza. Bom dia, Neuza. Bom dia, Litinho. Bom dia, Litinho. Bom dia, Odete. Bom dia, Odete. Bom dia, Jô. Bom dia, Jô. Quem mais que está chegando aqui? É isso aí. É isso aí. Então vamos começar? Dá tchau para as pessoas. Tchau. Vai lá. É isso aí. Vamos começar a nossa catequese do sábado. Musiquinha aqui do Padre Joãozinho para nos inspirar, né? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar então, como a gente já está acostumado, né, com a nossa oração, né? Então eu convido vocês a convidar as pessoas que estão mais próximas para chegar pertinho e vamos juntos fazer uma oração, né, para iniciarmos esse momento. Vou baixar um pouquinho aqui. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem, vamos iniciar. Seja bem-vindo, Euclair. Seja bem-vindo, meu amigo Valdir Schmidt. Cadê a Cheirinho? Tá aí? Bom dia, Aline. Bom dia, Aline, nossa catecúmena. Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Deixa eu só explicar um pouquinho como que vai funcionar. Serão 3 encontros, tá? O primeiro é hoje, o segundo é no próximo sábado e o terceiro daqui a 15 dias. Nós estamos, a ideia é estudarmos, né, nos aprofundarmos em cima desse livro que retrata o início da igreja. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Quando teve origem a igreja? Quando que começou esse movimento cristão? É lá em Atos dos Apóstolos que nós vamos entender como isso funciona, tá bom? Então, vamos iniciar esse estudo. Aproveito para acolher aqui, o Valdir está dizendo que a Cheirinho está aí, então seja bem-vindo a Cheirinho, seja bem-vindo Si, ao nosso estudo de hoje, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em Atos dos Apóstolos, quem será que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Vamos pensar. Então, os evangelistas são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
os evangelistas. Cada um deles escreveu o seu evangelho, né? O evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João. E quem escreveu Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos foi escrito por um dos evangelistas, que é Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então, se nós voltarmos lá no estudo dos evangelhos, né, e para quem não teve a oportunidade de acompanhar, tá lá na página do YouTube do Wellington Catequista, tem lá 3 encontros sobre os evangelhos. Lá nós aprendemos que Lucas, apesar de ser evangelista, apesar de ter escrito o evangelho, ele não era um dos 12. Lucas e Marcos não eram apóstolos, não fizeram parte dos 12 apóstolos que seguiram Jesus. Lucas era amigo íntimo de Paulo. O Evangelho de Lucas nada mais é do que uma narrativa dos ensinamentos que Paulo deu a Lucas. Lucas conviveu com Pedro e conviveu com Paulo. Então Lucas escreve o seu evangelho baseado nesses relatos. Mas ele escreve muito mais do que a vida de Jesus. Lucas também escreve sobre o início do cristianismo. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Lucas narra tudo isso no seu evangelho, em Atos dos Apóstolos. Então, quer ver uma prova que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos? Olha só. Se você puder, e tiver aí fácil a sua Bíblia, livro de Lucas, tá? Vamos pegar o evangelho primeiro, só para vocês entenderem a contextualização. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3. O comecinho do Evangelho de Lucas. Olha só o que o Lucas escreve no início do seu evangelho. Prestem bem atenção. Diante disso, decidi também eu. Lucas falando. Diante disso, decidi também eu. Caríssimo Teófilo. Ele está escrevendo para um amigo dele chamado Teófilo. Escrever-te de modo bem organizado, depois de ter investigado tudo cuidadosamente desde as origens. Olha só, vou repetir. Decidi também eu escrever. Então, baseado naquilo que Marcos escreveu, baseado naquilo que Mateus escreveu, ele, Lucas, também decide escrever. Depois de ter investigado cuidadosamente. Então mostra que Lucas investigou a vida de Jesus para colocar no Evangelho. Tá tudo certo. Percebam que ele se remete a uma pessoa chamada Teófilo, né? Evangelho de Lucas. Olha só Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Olha só o que ele diz. No meu primeiro livro, ó Teófilo, ó o Teófilo aparecendo de novo, Lucas escrevendo para o mesmo amigo, né? No meu primeiro livro, ou seja, lá no Evangelho, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. Então, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Foi ele que escreveu. E nada mais é do que a segunda parte dos seus escritos, né? Lucas escreveu tudo uma coisa só. Uma coisa só. Ele foi escrevendo aquilo que ele investigou, aquilo que as pessoas disseram para ele. Ele foi escrevendo. E depois ele continuou escrevendo. Porque quando ele escreveu o seu evangelho, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado.
E algumas pessoas, dentre elas Pedro e Paulo, relataram a ele o que tinha acontecido. Então ele escreveu. E aquilo que ele estava vivendo naquele momento, ele era amigo íntimo de Paulo, aquilo que ele estava vivendo naquele momento junto com Paulo e que tinha vivido junto com Pedro, ele continua escrevendo. Então é um relato só, que começa desde Jesus, do seu nascimento, e vai e passa pelo início da igreja. É um escrito só, porém dividido em dois. Primeira parte, o Evangelho, a vida de Jesus. Segunda parte, Atos dos Apóstolos, o início da igreja. É muito legal isso. E para nós entendermos que Atos dos Apóstolos nada mais é do que a continuidade do Evangelho de Lucas, é que a gente pode perceber o seguinte, olha, vamos voltar à palavra de Deus aqui, se você tiver a sua Bíblia, aí fácil, abram lá a sua Bíblia, se vocês puderem, claro, se não só acompanhem aqui, Lucas 24, 50. Lucas, capítulo 24, versículo 50. É o final do Evangelho de Lucas. Lucas 24, 50. Percebam como que ele finaliza o seu Evangelho, tá? Ele fala assim: então, Jesus levou-os para fora da cidade. Quem que Jesus levou para fora da cidade? Os apóstolos. Perto de Betânia. Então, venham comigo aqui. Preciso falar uma coisa para vocês. Então, Jesus, lembre-se que nesse momento Jesus já tinha ressuscitado. Ele aparece já ressuscitado para os apóstolos e os leva para fora da cidade. Ali ergueu as mãos, imagina a cena, Jesus já ressuscitado ergue as mãos e abençoa-os. Imagine aqueles apóstolos recebendo a bênção de Jesus ressuscitado. Receber a bênção dele, né, no seu corpo físico natural como nós, né? Ser humano, já seria lindo, né? Agora imagine ele ressuscitado. Ele abençoa. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Então Jesus está abençoando e está subindo ao céu. Lindo, né? Eles o adoraram e em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Como que Lucas termina seu evangelho? Com a bênção de Jesus, trazendo a eles paz e alegria, e eles voltam para o templo. Eles voltam para rezar. E encerra ali. Mas a história da salvação não termina ali. Percebam, Lucas simplesmente mostra o que aconteceu. Os apóstolos vêm, recebem a bênção do Jesus ressuscitado, o adoram, se alegram e voltam para o templo. Legal, né? Agora, percebam, Atos dos Apóstolos, então já entendemos o que aconteceu ali, joia. Aí vem Atos dos Apóstolos. Se você puder acompanhar, capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos 1, 4. Olha só que bonito. Continuidade. Então, voltando, né? Os apóstolos recebem a bênção de Jesus e vão para o templo. O que aconteceu depois? Olha só o que aconteceu depois. Certa vez, tomando refeição com eles, Lucas contando um episódio aqui.
certa vez, tomando refeição com eles, ou seja, Jesus ali, né, na mesa com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Promessa de que me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Lucas começa Atos dos Apóstolos relembrando o momento em que Jesus, ainda ser humano, fala: calma, da mesma forma que eu fui batizado, vocês também serão batizados com o Espírito Santo. E da mesma forma que eu fui batizado e a partir do batismo eu iniciei a minha missão, vocês serão batizados pelo Espírito Santo e vocês iniciarão a sua missão. Olha só, vou repetir. Da mesma forma que eu, Jesus, fui batizado por João Batista, né? E recebi o Espírito Santo, e a partir daquele momento eu iniciei a minha missão com 30 anos de idade, vocês, a partir de agora, depois que se cumprir a promessa, depois que eu for para o Pai, vocês também serão batizados. E aí vocês começarão. De que batismo Jesus estava falando? Pentecostes. Lá no final do Evangelho de Lucas, os apóstolos foram para o templo e por lá ficaram. Felizes, mas ainda com medo, ainda ressabiados, esperando algo. Eles não tinham força ainda, esperando algo. De repente, vem Pentecostes. E aí sim eles se enchem do Espírito Santo e começam a sua missão. E aí começa a igreja. Pentecostes marca o início da igreja. O que é a igreja? As pessoas. Quem eram essas pessoas? Os apóstolos e os seguidores de Jesus, inclusive Maria, que estava ali. O batismo de Jesus marca, nas margens do Rio Jordão, o início da sua missão, a sua missão de 3 anos para levar a palavra. Pentecostes marca o início da missão da igreja. Que igreja é essa? As pessoas que estavam ali, os cristãos que estavam ali. Bonito isso, né? Isso reflete o início do livro de Atos dos Apóstolos. Aí vocês podem imaginar, e o que aconteceu? Aí vem toda uma sequência de histórias que nós vamos refletir ao longo desses 3 sábados. Mas eu quero deixar claro aqui que quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele não tem a intenção de escrevê-lo na ordem cronológica dos acontecimentos. Ele não vai escrever o que aconteceu no dia seguinte, depois no segundo dia seguinte, depois no terceiro. Não. Ele pega tudo o que aconteceu e organiza. Monta uma história com começo, meio e fim, com base em fatos reais. E ele monta. E essa montagem, essa organização de Atos dos Apóstolos tinha o objetivo de mostrar a força de 2 grandes personagens, Pedro e Paulo. 2 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Pedro, uma pessoa com pouco estudo, rude, tinha muito pouco ensinamento, né, não era uma pessoa letrada, né, não teve a oportunidade de estudar. Paulo, totalmente letrado, intelectual, uma pessoa que tinha e detinha todo o conhecimento. Atos dos Apóstolos demonstra, Lucas teve a intenção de demonstrar a história destes 2 homens, que para nós
são os pilares da nossa igreja. Inclusive, nós temos aí uma das festas, né, da nossa igreja, é a celebração de São Pedro e São Paulo. 2 pilares. E ele começa com Pedro. Porque olha a missão de Pedro. Pedro teve a missão de começar a igreja. Com toda a sua limitação. Ele teve que começar uma igreja que já começou de uma situação desagradável. O seu maior representante, Jesus Cristo, tinha sido morto. E os seus seguidores, meu Deus, seremos mortos também. No comecinho eles se sentiam assim. Depois de Pentecostes, eles perderam o medo. E aí que começam a aparecer os primeiros mártires da igreja. O que são os mártires? São aqueles que derramaram o seu sangue pela palavra. Né? E aí vem Estevão, e aí vem tantos outros, o próprio Pedro, que morreu de cabeça para baixo. Eles não tinham medo. Então mostra primeiramente a história de Pedro, porque Jesus tinha dito, vão, espalhem o evangelho, começando por Jerusalém e a Samaria, e depois para os confins da terra. Olha só, comecem por Jerusalém e a Samaria, que é onde vocês estão, e depois se espalhem. Por isso que Atos dos Apóstolos é organizado dessa forma. Primeiro vamos contar a história de Pedro, né? E ele fez o que pôde. Atos dos Apóstolos é uma homenagem aos primeiros evangelizadores. Então ele começa com Pedro. Pedro é o primeiro porta-voz da igreja mãe de Jerusalém. É a primeira pessoa que sem medo fala. Tem até um episódio bonito, né, em Atos, em que Pedro é preso. Sim, eles eram perseguidos o tempo todo. Então, Pedro vai para a frente do templo e fala, vocês precisam seguir Jesus. E o que acontece? Primeiro, eles pegam ele ali nas escadarias do templo, derrubam ele no chão, rasgam suas vestes e o chicoteiam. Dão uma verdadeira surra em Pedro e o prendem. Depois de prender, o que acontece com Pedro? Sai da prisão e, já aprendi, né? Então não vou mais lá. Vou para casa agora, vou ficar na minha. Não, voltou para frente do templo e todo machucado, todo estrupiado, continuou. Eu imagino que ele falou assim, então, deixa eu continuar aquela história que eu comecei agora atrás, que o pessoal não me deixou falar. Foi isso que Pedro fez. Não tinha medo. Então Pedro foi o primeiro porta-voz. E olha só, Pedro e Paulo. Pedro conviveu com Saulo, um perseguidor de cristãos. E ele suportou tudo aquilo junto com os outros apóstolos. E ele foi até o momento em que Paulo cai do cavalo e toda essa história, e ele se converte, se transforma em Paulo e depois ele vem para somar. Então as pessoas às vezes podem pensar, por que não é Paulo? Por que não foi Paulo o primeiro Papa? Afinal de contas ele era um estudioso, conhecedor e tal. Porque quem foi o porta-voz da igreja e com todas as suas limitações foi até o fim, foi Pedro. Pedro, nosso primeiro Papa. Depois Paulo vem para completar aquilo que Jesus pediu. Jesus fala, levem o evangelho, comecem por Jerusalém e a Samaria, Pedro, e depois vão até os confins da terra. Paulo olha aquilo e fala, bom, Jerusalém e Samaria, Pedro já fez. Então agora é a minha vez. E aí Paulo começa as suas viagens marítimas, vai levar o evangelho para todo canto, vai para a Grécia, vai para Roma, vai para tudo que é canto. E Pedro olha para aquilo e fala,
Você vai me deixar sozinho aqui? Eu quero ir junto. E Pedro embarca. Olha que história bonita. Pedro sustenta, Paulo se converte, avança e Pedro pega carona. Bonito, né? Pedro tem a humildade de pegar carona com Paulo e levar a sua mensagem. Lucas, que foi quem escreveu o seu evangelho e foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, era companheiro de viagem de Paulo, assim como era companheiro de viagem de Pedro. E aí começou a igreja. Essa foi aí a origem da igreja e que nós nos mantemos até hoje. Pedro, primeiro Papa, Francisco, Papa atual, e toda essa sequência. E a igreja sobrevive ao longo dos anos pela fé das pessoas que estão ali. Que pessoas, Editon? Eu e você. Eu e você. Somos nós que sustentamos essa igreja. Todos nós. E é por isso que ela continua tão firme. Se eu não estivesse, se você não estivesse, ela estaria mais enfraquecida. Mas como eu e você estamos, ela se torna mais forte. Beleza, pessoal? Deixa eu dar boas-vindas aqui para quem chegou depois. Então a Ana eu já tinha acolhido. Cris Bedin, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Merina, obrigado. Eduardo Jovinski. Eliane Veloso, seja bem-vinda, Eliane, obrigado pela presença. Gil Pinheiro, nossa catequista, obrigado. Gui Artigas, obrigado, Gui, pela presença. A Cheirinho entrou aqui, é isso aí, obrigado, Cheirinho, por estar aqui conosco. Karina, obrigado. Quem mais que chegou por aqui? A Bia Houses, nossa catequista também, obrigado pela presença. Elizabeth, obrigado, Elizabeth, pela tua presença também. A Ju do Gui, obrigado mesmo. Obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Nos vemos no próximo sábado, 10 horas da manhã, aqui mesmo. Ah, deixa eu explicar uma coisa. Algumas pessoas me perguntaram, por que você parou de transmitir pelo Instagram? Desculpe, pelo YouTube. Eu até tinha a possibilidade, mas o YouTube tem muitas restrições ali, dá problema de áudio e aquela coisa toda. Eu falei, deixa eu fazer uma coisa mais simples, né? E passei para o Instagram, né? Vou tentar, na medida do possível, salvar esses mesmos vídeos lá no YouTube, né? Para ficar lá a nossa biblioteca de vídeos lá de catequese. Mas as nossas transmissões a partir de agora serão sempre aqui pelo Instagram, tá bom? Me ajude a divulgar, convido as pessoas a estar conosco aqui sempre, tá bom? Sábado que vem, 10 da manhã, estaremos aqui novamente com a parte 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso ensinamento, tá bom? Em novembro, deixa eu só contar para vocês, em novembro, depois do dia 15, tá? Deixa passar as eleições aí, nada a ver. Mas depois do dia 15, nós vamos fazer a segunda semana da leitura orante. Tá? Quem participou da primeira, acho que foi bem legal. Nós vamos fazer a segunda semana da leitura orante, que é uma semana inteira de leitura orante, né? A prática da Lectio Divina, por 15 minutos toda noite, né? 9h30 da noite, das 9h30, 15 para as 10, por uma semana inteira. Mas depois do dia 15 de novembro eu vou divulgando aqui para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Nos vemos no próximo sábado. E até mais!